Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal no dia seguinte, a ressaca depois de mais uma derrota, né? Vamos trocar uma ideia, bater um papo, falar um pouco sobre o Vasco da Gama. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Tô aqui acordando cedo, ajeitando a tropa para a gente poder ir passear, levar os meninos no clube. Fez sol a semana inteira aqui em Brasília. Falou em ir para clube, tempo fechou. Mas agora já marcou, tem que ir, né? Bom, deixa o joinha aí, dá essa moral, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer para que o canal tenha engajamento, dá essa força aí, beleza? Ontem, cara, eu abri um vídeo aqui para falar sobre arbitragem, né? Sacanagem, né? A gente já tem um time que é inferior, a gente já tem que encarar todas as adversidades impostas pelo Vasco, ou pelo Vascaíno, né? Que gere o Vasco. Ainda tem que lutar contra a FERJ, tem que lutar contra a arbitragem, é complicado, né? Os flamenguistas que vieram aqui tirar onda, falar que é choro, isso aí eu não dou nem ideia, porque esses caras aí, eles já acostumaram a ganhar assim. Eles já estão acostumados a ganhar assim. Eu lembro, eu tava conversando com um amigo ontem, e aí eu falei de uma entrevista que eu vi de uma pessoa que trabalha com ML, com necrópsia, que assim, no começo as pessoas sentiam, quando iam fazer as autópsias, elas sentem um baque ali, mas depois acaba isso virando rotina, né? Eles acabam acostumando a ver mortos, né? Então, isso para eles eles acabam ficando pessoas frias, né? É a situação do flamenguista, né? O flamenguista hoje ganha assim, para eles é absolutamente normal. Eles não, de maneira alguma, eles vão ficar constrangidos de ganhar com força, com a ajuda de juiz. Então, assim, o que vai falar o flamenguista, eu tô andando. Agora, o vascaíno que vem aqui dizer assim, você tá fugindo dos problemas reais, esse não acompanha o meu canal, cara. Eu não tenho um dia aqui que eu não faça crítica a tudo que fizeram com o Vasco, com relação à eleição, à venda, à gestão Pedrinho. Então, um cara que vem aqui para falar que eu tô deixando de questionar ou de criticar o real problema do Vasco, esse não acompanha o meu canal, tá? Esse não acompanha o meu canal. Porque se acompanhasse, não estaria aqui falando essa asneira. Agora, fica redundante, né? Fica redundante. Todo vídeo para falar das mesmas coisas. Todo pós-jogo para falar dos mesmos problemas. Fica chato até, né? Fica muito chato. E aí a gente perde. Inclusive ontem, e isso é mais uma crítica à gestão Pedrinho, que está aí desde o ano passado, já tem mais de um ano que o Pedrinho está como gestor da SAF do Vasco, duas janelas, e mostra o tamanho da incompetência dos gestores do Vasco da Gama para contratar. Porque assim, o seu Marcelo Santana, né? Porque a gente entra para jogar uma semifinal de Campeonato Carioca depois de um ano de gestão Pedrinho na SAF, com duas janelas e com o time da 777. O único jogador que estava em campo ontem como titular, trazido pelo Pedrinho, ou com a gestão Pedrinho, foi o Coutinho. O time era o time da 777, do goleiro ao lateral, aos meias, aos atacantes, com exceção do Ryan, que é um garoto da base. O time é o time contratado pelo Paulo Brax, pelo Alexandre Matos. Então você vê o tamanho da incompetência da gestão Pedrinho. Como que em mais de um ano de gestor, como que tendo duas janelas, a gente entra para uma semifinal de Campeonato Carioca com o time da 777. Isso é um absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. Eu vou trazer um trecho da entrevista coletiva do Fábio Carilli, e nesse primeiro momento ele vai falar dessa instabilidade, né, do time, que às vezes tem um tempo bom. Ele fala que o time pecou em excesso no primeiro tempo, porque acabou tomando muitos cartões cedo, mas que jogou bem o primeiro tempo. No segundo tempo o time toma o gol e sente o baque, que ele tem que trabalhar o emocional do time, porque o time, quando toma um gol, parece que acabou, perdeu, não joga mais, e não tem que ser assim. Então eu vou deixar aí o Fábio Carilli. O clássico volta o segundo tempo com dificuldades de manter o ritmo de jogo. Obrigado. Boa noite. Primeiro tempo onde a gente
brigou, lutou, quis ganhar, daqui um pouquinho até passando um pouquinho da dose, né? De tanta vontade. A gente tem que, no intervalo ali do primeiro tempo ainda, na parada técnica ali, pedir para ter calma, continuar com essa vontade, mais sabedoria. Começou a amarelar muito cedo. O segundo tempo eles começaram a usar mais o Rossi, e isso trouxe um incômodo, a gente perdeu um pouquinho a paciência na saída deles e começou a levar o nosso time para trás, iniciando lá com o Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Quando contrataram o Fábio Carille, eu fui um dos contra aqui. Falei assim, olha, e não é o treinador Fábio Carille, né? É a ideia para trazer o treinador Fábio Carille. Porque muita gente aqui tacou pedra, né? Muita gente aqui achou ruim que eu fui contra a contratação do Fábio Carille. A mídia, quando deu essa notícia da contratação do Fábio Carille, bateu palma. Que assim, o Vasco não tem que pensar um treinador para ser campeão. O Vasco não tem que pensar um treinador grande. O Vasco não tem que pensar vários nomes que falaram de treinadores, né? O Fábio Carille é um treinador perfeito para esse momento do Vasco, né? É um treinador que vai fechar a casinha, que sabe das limitações. Então a ideia do Fábio Carille, ela me incomodava. Não o profissional, nada contra o profissional, que inclusive tem títulos na carreira, tem uma história, né? Mas a ideia do Fábio Carille, a gente já sabia que ia ser uma ideia de sofrimento. A gente já sabia que ia ser um time mediano para baixo. Então, essa ideia do Fábio Carille, ela já me incomodou. E muita gente bateu o pau. Agora estão criticando o Fábio Carille, já tem gente pedindo a demissão do Fábio Carille. Só que ao mesmo tempo que você critica o Fábio Carille e pede a demissão do Fábio Carille, você fala da fragilidade do elenco e da incapacidade do Pedrinho como gestor para contratar. Estou dizendo aí é o seguinte, ou a culpa é do Carille, que é fraco, ou a culpa é do Marcelo Santana e do Pedrinho, que prometeram para ele um time competitivo e não conseguiram entregar. Você viu aí o sofrimento e a negação que foi na janela de transferência. Na segunda, né? A dificuldade que é para contratar jogadores, mais ou menos. São nem essas beldades todas, não. Então, só para você entender. Ou a gente critica quem montou o elenco que é fraco, ou critica o treinador que está com um elenco bom na mão e não está sabendo trabalhar. Como eu falei, a gente entra para jogar futebol com o time da 777 por causa da incapacidade do Marcelo Santana e do Pedrinho. A gente tem um time super limitado. A gente não tem atacante. Só tem o Verratti lá na frente, que é a ideia de jogo do Vasco é lançar a bola na área. Porque se a bola não chega na área, o Verratti é um a menos em campo. Um a menos. Contratou atacantes e não colocou para jogar, mas é óbvio que não ia colocar. Eu colocaria, eu falei isso no vídeo de ontem, eu colocaria para jogar. Só que é óbvio que os treinadores não vão fazer isso. Você está com um elenco, trabalhando desde o início do ano, você está ali fazendo palestra, você está ali fazendo treinamento, você está ali num papel de gestor. E chega 3 caras correndo, faz uma inscrição, treina um dia, você vai botar os caras em campo, você perde o elenco, cara. E me admira jornalista que se diz aí entendido da bola, né? Os caras que se diz casca dura, que entende pra caramba, que arrota aí conhecimento, sabedoria, não entender isso. Treinador nenhum não ia colocar esses 3 caras para jogar assim. O Carille falou o óbvio que eu falei aqui ontem no vídeo pós-jogo. Existe um período de adaptação, os caras chegaram da Europa, não é assim, chegou, colocou para jogar. Então vou deixar aí o Carille falando coisas óbvias. Os pontas foram muito cobrados, né, da janela de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial. Você decidiu não utilizá-lo, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponto além do Ryan e sim 3 volantes e a sua análise a respeito dos reforços. O Lloyd e o Garré que entraram e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida. Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder. Tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana,
se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas aqui vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontas, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Bom, para finalizar, foi feita uma pergunta para o Fábio Carilli sobre o Esposa, né? Você não leva o cara para alguns jogos, de repente ele aparece na relação, aí ele fala que é muito jogador, que tem que ser feito um trabalho de esvaziamento, aí, de um limpa no departamento de futebol do Vasco, né? Alguns jogadores têm que ser afastado, tirado, negociado, e a gente sabe muito bem que ele está falando do seu pai que entrou ontem sem vontade nenhuma, né? Do seu Jean David, do Souza, Alex Teixeira, até o Felipe Coutinho. A gente questiona aí, né? O custo-benefício que traz um jogador do tamanho do Felipe Coutinho com o salário que ganha para esse retorno que a gente tem. Então, vou deixar aí o Fábio Carilli para finalizar falando sobre o elenco do Vasco e essa limpa que tem que ser feita. Agora eu vou pegar a família para dar um rolê que a gente também merece, né? Desejando para você, desde já, um domingo abençoado com a sua família. Curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Jogos até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender como você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte do planejamento, até por questão do meio-campo, ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo, se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso, e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Sforza é um jogador muito técnico, né, que vem treinando, sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós, daqui um pouquinho, vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também. Deixar ali algum espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente, né? Então, todos têm na nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho.